Oi, bom dia, o N1 está no ar, seja muito bem-vindo, já agradeço a sua companhia. De onde você estiver, de casa, do trânsito, bem na hora aí do seu almoço. Imagens do Recife para você, abrimos aqui a nossa janela para a gente dar uma olhadinha para o alto, para o céu. Céu com muitas nuvens, né? 28 graus agora na capital pernambucana, pode chover rápido e fraco na região metropolitana de acordo com a APAC. Agora fica ligado nos assuntos de hoje. Privilégios dentro do presídio de Vitória de Santo Antão. Funcionários são pagos por detentos para ter regalias. Quadrilha investigada por extorsão e corrupção em presídio é alvo de operação policial em 6 cidades. Homem investigado pela prática de estupros contra mulheres embriagadas e em situação de rua é preso pela polícia. Os crimes eram cometidos em Ipojuca. Agora me conta, o que você faz para fugir aí da correria do dia a dia, da pressão do trabalho? Tem algum hobby? Você vai ver como a necessidade de relaxar a mente fez crescer a procura por atividades manuais que estimulam a criatividade. E ainda vamos falar de pedras nos rins. Uma médica tira dúvidas e você manda a sua pergunta pelos nossos canais de comunicação. Tem dúvida? 3214-8500 já está aparecendo aqui na nossa tela. Salva também na agenda do seu celular. Participe, é o número do nosso WhatsApp. Na segunda reportagem da série sobre os jovens nas eleições, você vai ver o que eles querem para o futuro de Pernambuco e do Brasil. Política é coisa nossa. E tem muito mais. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h49. E o que você faz aí para fugir da correria do dia a dia, da exposição exagerada às tecnologias, da pressão do trabalho? Bom, hobbies manuais conquistam cada vez mais adeptos e se tornam alternativa para relaxar, estimular aí a criatividade, da pintura ao manuseio de argila. Atividades feitas à mão ajudam a reduzir o estresse, fortalecem habilidades e transformam momentos de lazer em experiências de bem-estar e até de geração de renda. Enquanto a tela vai ganhando cores, a cabeça recebe uma pausa. Dona Madalena se concentra nos detalhes da pintura e por alguns instantes deixa o resto da vida em segundo plano. O pincel vai para cima e para baixo, devagar, sem pressa, como se cada movimento levasse junto um pouco do barulho e da correria que ficam do lado de fora. Há 43 anos ela comanda uma loja e esse ateliê que recebe dezenas de alunos todos os dias. Gente de diferentes idades que vem aprender, aprimorar técnicas e muitas vezes encontrar um momento de pausa na rotina. As pessoas esquecem os seus problemas aqui, as pessoas ficam felizes, fazem amigos, né? Não ficam no celular o tempo todo, né? Temos pessoas aqui que estão aqui há 15 anos, 12 anos, até mais, né? Quando a senhora está trabalhando numa tela, o que a senhora sente? Nossa, eu me abstraio, eu relaxo, eu fico feliz, né? E como as outras pessoas também, né, que fazem esse tipo de trabalho, é uma alegria. Dona Vera é médica. Há 2 anos começou no artesanato como hobby, uma atividade que entrou na rotina justamente para fazer contraste com o ritmo do trabalho. Porque como médica eu sei a importância de você ter uma atividade de lazer, uma atividade que faça você se desconectar dessa realidade louca que é o mundo de hoje, né, e reabastecer a energia. Isso significa buscar saúde, né? Como eu oriento meus pacientes a fazer isso, eu também tenho que fazer. Por que é tão importante ter um hobby para além do lado profissional como o artesanato? É isso que eu tenho dito a você, né? Que aqui a gente não considera nem mais, é uma escola, né, de arte, de vir fazer curso, mas virou mais assim um lugar familiar, de terapia ocupacional, né, mas até de autoajuda mesmo e de indicação também. Então eu acho assim muito importante, né, hoje em dia se ter algo para se ocupar dentro da arte, porque ela é maravilhosa, entendeu? Tanto mentalmente, para muitas coisas, desenvolve, trabalha bem o cérebro e se torna algo super legal. E talvez nenhum outro espaço mostre tão bem essa mudança de ritmo quanto a sala de bordados. O silêncio aqui
é quase terapêutico. E o minucioso trabalho desacelera a mente. O celular fica de lado. É só a linha, a agulha e o próximo ponto a ser feito. Tânia é dentista aposentada e frequenta o ateliê há 10 anos. Uma vez por semana, ela vem bordar, manter o hábito de criar e ter um tempo reservado para ela. Sempre gostei de trabalho manual. É a terapia para mim, sabe? É o lugar que eu não falto, porque amo, além de fazer o trabalho, eu convivo aqui com as minhas amigas. E talvez o mais interessante é que não existe um único jeito de desacelerar. Para alguns, a pausa vem com a linha e a agulha. Para outros, vem com as mãos cheias de argila. Como nesse ateliê de cerâmica. O espaço funciona há 7 anos e oferece cursos contínuos, oficinas para iniciantes e espaço de coworking. Aqui o tempo faz parte da receita. A argila é inimiga da pressa. As mãos trabalham, os olhos acompanham e a atenção fica toda ali. É um processo lento, bem diferente da velocidade com que muita gente passa o dia. A Lana conheceu a cerâmica em um momento em que precisava justamente diminuir o ritmo. Ela trabalhava como engenheira de software e passou por um período de burnout, com muito estresse e cansaço mental. Veio para o ateliê para desestressar. Queria um lugar para sair da rotina e fazer algo diferente do trabalho. A experiência foi tão marcante que depois ela acabou abrindo o próprio ateliê. Totalmente só focada no que eu estou fazendo no agora, sabe? Eu acho que a gente está tão no mundo acelerado que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, que quando a gente pega na cerâmica e está trabalhando na cerâmica, a mente fica 100% ali. Então é bom dar essa desligada, sabe? Nas 1000 abas que a gente tem aberta na cabeça. Muita gente nos procura, né, justamente para desacelerar, né, ter esse momento de pausa criativa. Então, a gente acolhe essas pessoas, elas chegam aqui, fazem o curso e muitas até permanecem com a gente, né, para ter esse momento de desestresse. Mas a gente também tem a proposta profissional, né? Tem pessoas que chegam aqui, ficam e depois montam os seus ateliês. Vitória também sentia que precisava de uma mudança. Achava que deveria investir em um hobby para se afastar das tarefas do dia a dia. Queria sair da bolha em que vivia para conhecer outras possibilidades. Desde criança, nunca mais tinha brincado assim no barro. E agora, investir novamente, sentir que você está progredindo. É muito frustrante quando você não consegue, mas ao mesmo tempo é infinitamente reciclável. Então a gente liga uma musiquinha e eu fico aqui de 2 horas da tarde às 5 horas, sem mexer no celular, super concentrada e tentando investir em alguma coisa que eu sinto que eu vou progredir, mas ao mesmo tempo sem a cobrança e sem a questão profissional ou a questão das redes sociais, que eu acho que hoje em dia a gente é muito presente nas nossas vidas. É uma pausa que faz toda a diferença, né? A dedicação a uma atividade manual, seja ela qual for, pode trazer muitos benefícios para a saúde, para todas as idades. O desenvolvimento de habilidades que estimulem a memória e a concentração pode ajudar aí a diminuir a ansiedade, prevenir doenças também. Camila Torres está com uma psicóloga e atrás dela uma mesa cheia de pessoas que compartilham, né, dessas atividades manuais. Conta mais, Camila, por favor. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia, que bom estar aqui com você de volta. Olha, importante a gente dizer que essas habilidades manuais, esses hobbies manuais, eles acompanham a vida da gente. E Brenda Oliveira, que é psicóloga, vai ajudar a gente a entender o que essas habilidades e essas atividades fazem com o nosso cérebro. E eu vou acompanhar, digamos assim, a linha da vida, tá certo, Maristela? Ô, Brenda, quando é criança, por que é importante apresentar essas habilidades, essas atividades manuais para as crianças? Bom dia. Bom dia. As atividades manuais, elas vão ter um papel fundamental no desenvolvimento da coordenação motora, né? Aquelas habilidades finas de pegar objetos, de entender o formato das coisas. Ela também vai ser importante para desenvolver a criatividade. E aí a gente tem a maioria das brincadeiras da infância, a gente tem sempre essa movimentação das mãos, né, como cenário das brincadeiras. Maravilha. E para os adultos?
adultos, hein? Essas atividades continuam sendo importantes por quê? Então, para os adultos, elas vão ter também um papel fundamental, principalmente nesse mundo em que a gente vive hoje, tão conectado, tão automático no celular. As habilidades manuais, elas têm esse papel de desconectar desse automático e nos conectar, né, com a nossa criatividade, com as nossas emoções. Então, é realmente um momento de pausa e de desenvolver essa parte mais criativa da vida. Brenda, e com a pessoa idosa, como é o caso da turma aqui atrás, é importante preservar uma habilidade que já foi adquirida ou, entre os idosos, apresentar um novo conhecimento? O que vale mais a pena? Não existe o que vale mais a pena. Ambas as atividades, elas vão ser importantes. As atividades que já são parte do repertório do idoso, elas vão ter um papel na manutenção de habilidades já adquiridas. Já as novas atividades, elas vão ser importantes porque elas vão ajudar na neuroplasticidade e no desenvolvimento de habilidades e também vão ter essa função na manutenção dessas atividades manuais, ativando criatividade, bem-estar, sentimentos de pertencimento, de relaxamento. Então, quer dizer que não tem idade para aprender, né? Não tem idade para a gente aprender e não tem idade para a gente utilizar a nossa criatividade e essa paixão por estar envolvido nas coisas com as mãos, né? Ter esse momento de se conectar através do toque físico e também da criatividade. Brenda, obrigada. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui, porque antes eu estava conversando com a turma, antes de entrar ao vivo, e algumas me disseram que aprenderam a fazer crochê aqui. Tem gente que aprendeu tem meses. Como é teu nome? Meu nome é Ilaneide. Oi, Ilaneide. E você é uma delas, né, que aprendeu a fazer crochê há pouco tempo? Sim, comecei há pouco tempo, pouco mais de 3 meses. Não sabia nem pegar na agulha. E me identifiquei com as bolsas. E essa aqui é uma tua? É uma das peças que eu fiz. Você mesmo que fez? Eu mesma que fiz. Inclusive, já tive algumas encomendas. Fiz para me ocupar meu tempo, né? Eu sou aposentada já, 60 mais. Como é que foi para você, assim, essa descoberta de uma habilidade? Olha, eu fiquei admirada, que eu não tinha ideia que eu tinha essa habilidade e eu estou apaixonada. Recomendo a todo mundo que se interesse pelo crochê ou qualquer atividade manual, porque faz bem à mente, faz bem ao coração, faz bem em tudo. Estou amando. Estou vendo o seu sorriso de estudo. Deixa eu conversar com Juliana Lucena, ela que é coordenadora aqui do Centro da Pessoa Idosa no Recife, para saber, Juliana, quais são as atividades possíveis de serem feitas nesse viés aí das habilidades manuais, dos hobbies aí que mexem com essas habilidades com as mãos? Tem artesanato, tem retalhos, jogos e atividades cognitivas e tem a aula de crochê, que inclusive esse colar foi feito por elas. Olha só que beleza, hein? Nossa, elas estão mandando muito bem. Quem é que pode participar dessas atividades? É Recife 60+, que reside em Recife e que tem a partir de 60 anos. O único critério, então, é esse critério quer dizer, os únicos, então, perdão, é o critério da idade e o critério de morar no Recife. Isso. Como é que faz para se inscrever? Vim aqui no Centro de Convivência trazer um comprovante de residência e uma identidade. Muito obrigada, viu, Juliana? Tá aparecendo aí na tela, pessoal, mas eu vou falar para vocês também os telefones de contato aqui do Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Se quiser aproveitar o celular, que deve estar aí pertinho de você, faz a foto da tela também. É o 3355-2263. Vou repetir, 3355-2263. E tem o WhatsApp também, tá? 99275-6195. Vou repetir, 99275-6195. Tá vendo, Maristela? Aprender é bom em todas as idades, em cada momento da vida. O aprendizado tem uma função diferente, mas ele é sempre bem-vindo. Com você. Nossa, Camila, só de deixar o celular de lado, né, e ver essa imagem que você traz pra gente, delas tão orgulhosas, mostrando as peças que elas mesmas fizeram. É tão bacana de ver isso, né? Uma oportunidade também de socializar, de trocar uma ideia, de fazer amigas novas também. Bom demais, viu, Camila? Um belo incentivo para você que agora, 12:02, tá aí na sua correria, né, do dia a dia, largando do trabalho, indo buscar filho na escola. Em que momento do dia você se priorizou como elas estão fazendo agora, hein? Fica o convite aí à reflexão de todos nós. Muito obrigada, viu, Camila?
Bora seguir agora pelo trânsito. Falei aí da sua correria, né? A gente vai lá para a Avenida Conde da Boa Vista com a Gervásio Pires. E tem muita gente correndo por aí, né? O vai e vem, principalmente de pessoas aí, muito mais até do que de carros, nesse cruzamento que é tão importante, um comércio tão forte aí na região. Agora a gente vai lá para a Avenida Norte com a professora José dos Anjos, na Mangabeira, para a gente dar uma olhada também a movimentação do trânsito mais tranquila por aí, agora nesse comecinho de tarde. E como estão as nossas rodovias federais, hein? Bora lá então para a BR-101, em frente ao Hospital das Clínicas. Aí sim a gente já vê um trânsito mais lento, mais engarrafado, mais intenso agora também, 12:03. Daqui a pouco eu te mostro um pouco mais do trânsito. Bora seguir com outros assuntos por enquanto? Vem para cá comigo, porque os estudantes da rede estadual que querem mudar de escola no próximo ano letivo podem fazer a solicitação até o dia 31 deste mês de agosto. São mais de 23 mil vagas para quem já estuda em uma escola estadual, mas olha, não adianta fazer a solicitação diretamente na unidade em que se deseja estudar, tá? Todo o procedimento é feito pela internet. Por isso que eu cheguei para esse cantinho aqui do nosso estúdio. Joab Alves já está pronto para conversar com a gente. Ele está com uma representante da Secretaria Estadual de Educação. Essas vagas são para todas as séries, Joab? Conta mais, por favor. Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. São sim, inclusive, para as turmas da EJA. É importante a gente reforçar sobre esse prazo, tá? Esses pais, os responsáveis, têm até a próxima segunda-feira, 31 de agosto, para fazer essa solicitação. Já perguntei aqui a Juliana Lins, que está aguardando para conversar com a gente, se esse prazo pode ser prorrogado. Responde para a gente, Juliana. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, esse prazo ele não vai ser prorrogado em decorrência da necessidade de ajuste da matrícula para as demais fases que vão seguir esse processo até o final do ano. Como é que faz essa solicitação, Juliana? A gente está vendo aqui, a gente separou uma aba, né? É o site do CIEP. Como é que funciona? Bom, é um processo muito simples, né? Esse público que a gente vai atender agora é o público exclusivamente da rede estadual. É um público que já está habituado com o sistema CIEP, é o nosso sistema de gestão da rede de ensino em Pernambuco. Então, os pais, os estudantes já têm o uso rotineiro para consulta de notas, consulta de boletim, e nesse mesmo sistema é possível solicitar através do link Solicite Sua Transferência. O que é que precisa ter em mãos? Bom, praticamente o interesse na escola destino. Dado que são alunos da rede, a gente já dispõe dessa documentação, o sistema já está todo atualizado. Caso seja necessário algum ajuste cadastral, basta dirigir-se à escola onde o aluno já está matriculado e, considerando que não existe necessidade de nenhum documento físico nesta etapa, basta acessar o site e fazer a solicitação. É muito bom você falar isso, que a gente está falando aqui de uma escola estadual que fica em Boa Viagem, né, Juliana? Existe algum passo que precisa esse responsável estar vindo de uma forma presencial para confirmar essa vaga? Bom, nessa etapa de cadastro, ele só vai vir na escola se ele tiver necessidade de ajuste com login, senha, desbloqueio. Realizada a solicitação de transferência com sucesso, vai ser emitido um comprovante e esse comprovante deve ser juntado a toda a documentação do aluno para a apresentação na escola destino em janeiro. Ô, Juliana, a gente está falando aí, principalmente para um público, né, esses pais que vão estar realizando essa solicitação, mas que são jovens aí menor de idade. O que é que esses pais devem ficar atentos no momento dessa solicitação? Ficar atento se o login que está realizando o cadastro é o mesmo que está vinculado na escola àquele estudante. E aí, em caso de alguma divergência, procurar a secretaria da escola para fazer esse ajuste. Vagas aí, são quantas? Se aquele pai precisar ir para uma escola que não tenha mais, e aí o que fazer? Bom, a gente tem cerca de 23 mil vagas do Cais ao Sertão, espalhadas em todas as escolas, com exceção das escolas técnicas. E, na realidade, o que acontece? Às vezes o pai, costumeiramente, tem aquela escola específica em que deseja que seu filho seja transferido, e não necessariamente aquela escola em específico vai ter vaga, mas no entorno, ali na localidade, é comum que a gente encontre sim. Um detalhe que você falou no início da sua resposta em relação à escola técnica, né? Muita gente fica nessa dúvida, eu acredito. Dá para fazer transferência também? Como é que funciona? Bom, o processo das escolas técnicas para ingresso é através do processo seletivo, né, que ocorre no primeiro ano do ensino médio.
toda a tramitação de transferência deve ser tratada diretamente nas escolas técnicas. Só para a gente concluir aqui, Juliana, é de estado para estado ou pode ser do município para o estado? Como é que funciona isso? Bom, nesse momento, as vagas que estão sendo oferecidas são apenas para alunos da rede estadual que desejam ir para outra escola da rede estadual. Em um momento futuro, a gente vai recepcionar os alunos da rede municipal, é uma outra fase, e posteriormente os alunos novatos que vêm de escola particular. Obrigado, Juliana Lins, superintendente de organização da rede escolar aqui do estado de Pernambuco. Obrigado aqui pela participação. Voltamos ao estúdio. Seguimos com as vagas de emprego disponíveis nas casas do trabalhador de todo o estado. A nossa tela interativa já está aberta com as oportunidades de trabalho para você. As 36 primeiras vagas que eu trago para você aqui são para assistente de vendas, é para trabalhar em Paulista. É preciso ter um ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. Para essas vagas, o salário foi informado. É de R$ 1.621. Tem oportunidade para você que está buscando uma vaga, para você que trabalha como analista contábil. É para atuar no Recife, são 30 vagas. É preciso ter o ensino superior completo e 6 meses de experiência na função. O salário dessas vagas não foi informado. Tem vagas também para atendente de lojas e mercados, para trabalhar no Recife. São 50 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. A escolaridade não é exigida, também não precisa de experiência. O salário é de R$ 1.700. Oportunidade chegando também na nossa tela para você que é montador de veículos, que trabalha aí na linha de montagem. Para atuar no Recife, são 20 vagas exclusivas também para pessoa com deficiência. Se você tiver um ensino fundamental completo, a experiência não é exigida, você já está apto aí a se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no site cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas para você. Boa sorte aos candidatos. E você já ouviu a frase amigos, amigos, negócios à parte? Especialistas dizem que não é bem assim. Ter amizades no trabalho tem muitas vantagens, mas é preciso ter o cuidado com o desempenho profissional. Camila Torres já está de volta agora para conversar com a gente sobre esse assunto, porque é tão bom compartilhar o dia a dia com gente querida, né, Camila? O expediente fica mais leve, no nosso caso aqui, amanhã passa bem mais rápido, né? Conta mais, por favor. Conto sim, Maristela. A amizade no ambiente de trabalho, sim, ela é produtiva, mas exige, claro, maturidade da equipe toda. Eu vou conversar agora com Edivan Santos, ele é vice-presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui em Pernambuco. Sabe aquele setor da empresa que cuida dos funcionários? Pois bem, bora conversar com ele. E eu queria começar falando, Edivan, dos pontos que precisam de atenção das pessoas que fazem parte da equipe. É muito legal você se dar bem com a equipe toda, você fazer amizades. Mas onde é preciso ter atenção para essa amizade não terminar atrapalhando também a relação de trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que todos que nos veem e nos escutam. A amizade é boa no ambiente de trabalho, afinal, quem nunca teve ou tem uma amizade no ambiente de trabalho? Mas é super importante respeitar os limites que é demandado pela organização, né? O primeiro limite é o excesso de intimidade que o tempo dessa amizade pode levar. Eu acho que esse é o primeiro grande sinal de atenção. E aí, tendo atenção a esse excesso também de intimidade, porque o ambiente de trabalho exige da gente também um comportamento apropriado às nossas atividades no trabalho. E o que mais, assim, principalmente quando tem colegas que dividem o mesmo serviço ou quando existe também uma hierarquia entre eles? Aí pode entrar em jogo um outro aspecto que ainda é muito forte, que é o favoritismo nos dias de hoje. Então, veja, Camila, esse favoritismo ele pode se dar tanto entre pares, pessoas que ocupam posições similares e onde uma deixa de cobrar de maneira devida uma outra ou teme dar um feedback genuíno com medo que a outra, a colega ou amiga, o amigo leve para o pessoal, perceba que isso já começa a atrapalhar o ambiente de trabalho.
E esse favoritismo se torna ainda mais sensível quando ele parte da liderança. Quando o líder, que tem mais de uma pessoa no time, passa a ter ou demonstra, mesmo que não tenha, favoritismo por um dos liderados. Como, então, manter a amizade no ambiente de trabalho sem ultrapassar esse limite, mantendo a amizade, mas mantendo também o bom andamento do trabalho, dos serviços? A abertura para a escuta do outro é fundamental, porque perceba que, por vezes, a gente passa do limite sem perceber. É numa brincadeira que perdeu o tom e gerou um constrangimento. É nesse favoritismo que eu falei, que por vezes ele nem está estabelecido, mas outras pessoas acham que existe favoritismo. Então, sempre que alguém apontar algo nesse sentido, tenha a escuta aberta, analise aquilo que está sendo apontado, que o bom senso, Camila, é que vai ser o grande norteador disso tudo. A gente não está falando de identificação, porque às vezes você se identifica mais com um perfil de pessoa que trabalha com você do que com outra. Isso é natural, inclusive, nos ambientes de trabalho. O que a gente está falando mesmo é da amizade, que ela pode existir antes mesmo das pessoas estarem trabalhando juntas no mesmo local, como a amizade pode surgir do ambiente de trabalho, né, Edivan? E essa afinidade que você falou, ela é absolutamente normal, primeiro, e quando ela não existe de partida, porque era uma amizade antiga, ela se constrói porque a gente passa 8, 10, e para alguns casos, como no setor público, quem trabalha com plantões, 12 horas ao lado de uma pessoa, é normal sim que surjam as afinidades. Agora, a inteligência emocional, essa maturidade emocional que eu falei há pouco, ela será sempre um grande norteador. Edivan, muito obrigada aqui pelos pontos levantados. E é isso, Maristela. Como o Edivan falou, a maturidade mesmo que vai guiar a boa relação da amizade e do trabalho também. E olha, você vai ler sobre o assunto, tem diversos levantamentos, pesquisas, estudos sobre esse tema, de tão relevante que ele é. Era antes e continua sendo, Maristela. Um ambiente agradável, né, que melhora a produtividade, uma convivência saudável nessa relação de trabalho e sempre com muito equilíbrio, né, Camila? E conviver com uma doença rara é enfrentar obstáculos do diagnóstico até o tratamento. A demora na identificação da doença, a falta de especialistas e os altos custos dificultam o acesso ao cuidado. Para ampliar o acesso à assistência, o Hospital Português, no Recife, passa a atender pelo SUS pacientes com doenças raras. Tiffany Barbosa tem os detalhes. E para trazer todas as informações sobre esse novo serviço, a gente vai conversar aqui agora com Diogo Soares, que é médico geneticista. Doutor, quem pode ser atendido? É tudo pelo SUS, tudo de graça? Boa tarde, tudo bom, pessoal? É uma satisfação estar aqui. E sim, é um serviço integralmente para os pacientes do SUS. Então, com essa habilitação, o Hospital Português passa a estender para o braço de atendimentos do SUS, os atendimentos de todos os pacientes com doenças raras. A gente tem um serviço, o Núcleo de Doenças Raras do hospital, que atende a saúde suplementar, então os pacientes de convênio, particulares, mas o ambulatório aqui do Maria Fernanda é um ambulatório 100% SUS, onde a gente vai ter toda a estrutura aí de atendimento, de exames diagnósticos, para que a gente consiga otimizar essa qualidade de assistência aos pacientes. Na prática, como é que esses atendimentos vão funcionar? Perfeito. Todos os atendimentos eles serão regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, de Pernambuco. Então, qual o caminho? O paciente que tem um diagnóstico, que tem uma suspeita de uma doença rara, ele precisa ser encaminhado pelo médico da Unidade Básica de Saúde, do postinho, e aí esse encaminhamento vai para a Secretaria de Saúde do Estado, onde serão reguladas aí as vagas, e aí a Secretaria faz o agendamento para o atendimento com a gente. Esses atendimentos, esse serviço já começaram? Sim, já começaram, a gente está aqui começando agora esse mês, e a ideia é que a gente faça os atendimentos semanalmente, de fluxo contínuo, com diversas especialidades aí no atendimento dos pacientes com doenças raras. E quais são os principais desafios enfrentados por essas pessoas que enfrentam uma doença rara? Pois é, a gente tem uma lacuna ainda muito grande, que é o acesso ao especialista, o acesso aos exames diagnósticos, muitas vezes. Então, com essa habilitação, com o serviço de referência em doença rara, a gente recebe um aporte do Ministério da Saúde para o custeio dos exames diagnósticos. Então, uma das maiores dificuldades hoje, eu sempre digo, primeiro a educação, para que o profissional de saúde que está lá na ponta, ele suspeite de que aquele paciente pode ter uma doença rara.
E o segundo gap maior é exatamente o acesso aos exames genéticos, o acesso aos exames diagnósticos, né? Se a gente for pensar que 80% dessas doenças têm causa genética associada, a gente precisa do teste genético. E muitas vezes, fora de um ambiente de referência, a gente não tem acesso a isso pelo SUS. E aqui no serviço habilitado a gente tem. Então a ideia é que com isso a gente consiga dirimir aí essa odisseia diagnóstica, né? O senhor falou aí da dificuldade de acesso, tem muita gente, inclusive, que vem do interior para cá, né? E vão poder aí ter a oportunidade de receber esse atendimento. Pois é uma felicidade muito grande para a gente, né, fazer esse atendimento. Se a gente for pensar, né, pela prevalência das doenças raras como um todo, né, a gente estima 500 mil de pernambucanos e pernambucanas com doença rara. E seguramente a gente está muito distante desse número, ou seja, essas pessoas estão sendo assistidas, né, na atenção básica, muitas vezes sem acesso a esse diagnóstico. E a ideia é que a gente esteja trabalhando muito de perto com a Secretaria de Saúde para que a gente consiga reduzir, né, encurtar essas distâncias e conseguir receber esses pacientes, para que a gente consiga fazer um diagnóstico de qualidade e garantir uma qualidade de vida para esses pacientes. Democratizar também o acesso à saúde, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu volto ao estúdio. Um homem de 44 anos foi preso no Cabo de Santo Agostinho pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio. Natália Dielu traz as informações ao vivo para a gente. Quantas mulheres vítimas esse criminoso fez, hein, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Por enquanto, a polícia identificou 2 vítimas, mas a polícia acredita que pode haver outras vítimas a partir da divulgação desses casos, né? A gente está aqui ao lado da doutora Marina Delgado, responsável por essas investigações. Doutora, boa tarde para a senhora. Eu gostaria que a senhora detalhasse as violências que essas 2 mulheres sofreram, né, em períodos diferentes deste ano. Boa tarde. Nossa investigação ela iniciou em 18 de julho de 2026, quando uma vítima mulher ela foi encontrada desacordada, despida e com diversas lesões pelo rosto e pelo corpo em um imóvel abandonado. Inicialmente em Ipojuca, no município de Ipojuca, no distrito Nossa Senhora do Ó. Inicialmente, esse caso foi tratado como tentativa de homicídio, inclusive pela recusa da vítima em fornecer maiores informações. Mas no decorrer das investigações, nós descobrimos que essa vítima ela havia sido emboscada pelo investigado, ela havia sido levada a um local ermo, estuprada mediante gravíssima violência, com socos, queimaduras com bituca de cigarro e esganadura. E mesmo após a consumação do estupro, o investigado ele permaneceu na execução do espancamento. E posteriormente abandonou ela naquele imóvel abandonado, inclusive na tentativa de incriminar uma terceira pessoa. Doutora, inclusive a gente acompanha algumas imagens que eu vou pedir para vocês exibirem, por favor, desse homem circulando numa bicicleta. Essas imagens vocês resgataram, né? Ele sempre estava nessa bicicleta, seguia as vítimas dessa forma? Isso. Nos 2 casos que chegou ao nosso conhecimento, ele estava com a bicicleta. Em um deles, o que aconteceu em janeiro, ele ofereceu carona à vítima nessa bicicleta. A vítima estava em uma situação de vulnerabilidade, ele ofereceu essa carona no momento que ele conduziu ela para um local mais distante, um canavial, e a estuprou. E também a espancou. É um homem, um criminoso com histórico de violência contra a mulher, né, doutora? Isso. Ele tem registros que contam há mais de 10 anos de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira e já cumpriu pena por esses atos. Como foi a prisão? A prisão ocorreu no dia de ontem, foi uma prisão temporária, em que nós representamos pela necessidade de que esse indivíduo ele saísse do convívio das vítimas, que demonstravam bastante medo e vergonha. Ocorreu na tarde de ontem no distrito Nossa Senhora do Ó e sem maiores intercorrências. Doutora, essas mulheres estavam em situação de vulnerabilidade, né? Qual é a relação delas com eles? Eram pessoas aleatórias que ele seguia? Eram pessoas que eram do convívio dele, assim, por ser uma localidade pequena, assim, ele tinha conhecimento delas, elas tinham conhecimento deles, eles já haviam se encontrado em alguns locais. Mas não havia nenhum tipo de relacionamento amoroso entre eles. Inclusive, há a informação de que ele teria demonstrado interesse em ter um relacionamento amoroso com uma das vítimas, mas, em tese, eram pessoas que eram do convívio, assim, da localidade. No depoimento dele, ele confessou? Não, ao ser interrogado, ele negou os fatos, mas ele entrou em contradições diversas vezes. Inclusive, ele inicialmente nega que tenha saído de casa na madrugada do dia 18 de julho,
Posteriormente, ele confessa que saiu, mas ele fica segurando alguns detalhes e entra em diversas contradições e também, através das câmeras de vídeo monitoramento, nós podemos identificá-lo. Se alguma mulher se identificar com esse contexto do local, das circunstâncias, pode denunciar? Isso, há a possibilidade da existência de uma terceira vítima e aqui a gente faz um apelo, a Polícia Civil faz esse apelo para que a eventual vítima que tenha passado por situação semelhante, ela procure a gente, a Delegacia de Homicídios de Pojuca vai estar de portas abertas, assim como qualquer outra delegacia mais perto da localidade em que ela reside, para que ela possa relatar e que nós possamos tomar as providências cabíveis. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. Maristela. Agradeço a você e a delegada pelas informações também, Natália. E parentes de pessoas desaparecidas podem participar de uma campanha nacional de coleta de DNA que acontece até sexta-feira. O material ajuda a ampliar as chances de identificação por meio do cruzamento de informações genéticas em um banco de dados nacional. A coleta de material genético de familiares é uma das ferramentas usadas pela perícia para tentar identificar pessoas desaparecidas. Em Pernambuco, a coleta é feita no Instituto de Genética Forense Eduardo Campos, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Aqui a gente vai fazer um preenchimento no formulário com algumas informações referente à pessoa desaparecida, como, por exemplo, como a pessoa estava vestida, se tem alguma característica, como, por exemplo, tatuagem, cicatrizes. E aí, após todo esse processo, né, dessa coleta de informações, a gente realiza a coleta da saliva. O material genético é coletado de forma muito rápida e simples, mas tem um papel fundamental numa busca que pode já durar anos. E não precisa esperar uma campanha como essa para fazer a doação. A coleta pode ser realizada a qualquer momento. Isso é um serviço que é realizado ao longo de todo o ano. Aqui em Recife, nós fazemos no Instituto de Genética Forense, localizado em Santo Amaro. Nosso atendimento é 24 horas. O DNA coletado é encaminhado ao laboratório para processamento. Depois é inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A partir daí, o perfil pode ser comparado com amostras de pessoas não identificadas, ajudando a estabelecer possíveis vínculos genéticos e a esclarecer casos de desaparecimento. Mesmo que haja um parente que ele esteja desaparecido em um outro estado, a coleta pode ser realizada aqui em Pernambuco, porque esse confronto ele é realizado em nível nacional. A 4ª mobilização nacional segue até sexta-feira. Para participar, é preciso levar um documento de identificação e, se possível, uma cópia do boletim de ocorrência do desaparecimento. Essa coleta ela pode e deve ser realizada, né, a qualquer momento, independente do tempo que aquele ente está desaparecido. Para quem mora na região metropolitana, a gente deixa aqui o endereço do Instituto de Genética Forense. Rua São Geraldo, 111, em Santo Amaro, no Recife. No interior, os atendimentos são feitos em unidades da Polícia Científica, nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Palmares, Arco Verde, Salgueiro, Afogados da Engazeira, Ouricuri e Petrolina. Eleições 2026... Na segunda reportagem da série Política é Coisa Nossa, nós convidamos um grupo para uma conversa franca sobre o futuro de Pernambuco e do país. Você vai ver o que eles sabem, o que querem e o que entendem sobre política. Um debate sobre uma estreia. Jovens que pela primeira vez vão experimentar o sabor de viver a política. E a pergunta que fica é: o que passa na cabeça de um jovem que vai votar pela primeira vez? Gente, quem aqui está ansioso para fazer esse primeiro voto? Todo mundo, né? Alguma coisa preocupa mais vocês em relação ao voto? Uma pesquisa? Essa responsabilidade? O que mais me preocupa é a gente não ser atendido quando vota, sabe? Porque todo mundo que vota, vota tendo a expectativa de ser atendido, de ser respondido. O que preocupa é sempre aquele medo de votar errado, sabe? Que a gente sempre, por estar votando pela primeira vez, tem aquele medo de: será que eu estou fazendo a escolha certa? Porque justamente por a gente ter uma decisão com muito peso, a gente não tem certeza ou a gente não sabe se aquela informação está 100% correta, então é muito bom a gente procurar sempre se essa informação está certa, se ela é verdadeira.
Felipe, por que esse primeiro voto ele é tão importante? Mário, a gente tem uma fase da vida natural que o estudante ele vai se tornar cidadão, né? Quando você tira de fato o título de eleitor, né? Isso para a lei, né? É você de fato adquirir a cidadania, o direito de participação, né? E essa nova geração, que sobretudo é uma geração que nasceu e cresceu ouvindo os escândalos, ela vem com uma visão diferente da política, uma visão, muitas vezes, o que as pesquisas indicam, negativa. Então é natural, por exemplo, eles dizerem que estão com muita expectativa, ou que estão com receio, com medo do primeiro voto, por toda a conjuntura política que eles cresceram vivendo e agora, né, vão ter a oportunidade de participar dessas decisões. Então, é a visão da geração deles, né, para o que está acontecendo aí. Como é que vocês estão fazendo essa pesquisa para escolher o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o governador e o presidente? Como eu sou estudante, eu busco procurar quem já tem um histórico que defende a educação e defende a juventude, porque eu vivo a saúde aqui no meu estado, eu vivo a saúde do nosso país, eu também vivo educação, lazer, então eu procuro saber quem realmente está aliado com essas pautas, quem realmente defende isso e quem já tem um histórico de defesa com essas pautas. Saber se o deputado, senador, presidente e por aí vai, as demais posições, tem um vínculo com as pautas que me cercam é sempre importante para mim na hora de pesquisa. E mesmo assim ainda continua aquele medo, aquela ansiedade, porque é algo normal, né? Para quem está tendo o primeiro voto, você desperdiçar voto. O que vocês acham mais difícil de entender na política, no dia a dia da política? Eu acho que não tem assim, pelo menos aí na minha visão, uma transparência de como o trabalho do político é efetuado, seja ele governador, presidente, senador, deputado, como o trabalho dele acontece e como isso gera resultado na sociedade. Qual é a importância deles conhecerem bem a fundo o que cada uma dessas figuras faz? Veja, você conhecer o que aquele candidato está se propondo a ser, é você, na verdade, estudar o seu voto. Você precisa entender o que ele vai fazer, até porque você vai dar uma procuração, né? Você vai estar passando poderes para ele e a partir daquele momento, dentro das atribuições dele, ele vai fazer o que bem entender em nome de vocês. O voto é a passagem de uma procuração àquela pessoa, a confiança que você vai dar, né, para que ela vote, por exemplo, no parlamento. Então nós temos os deputados estaduais e federais, eles vão não só legislar, criar as leis dos estados e da federação, né, nacionalmente falando, e vão também fiscalizar o trabalho do executivo, do governador, do presidente da República. O senador também, né, exerce a função parlamentar, com algumas atribuições diferentes do deputado federal, mas como a gente tem um sistema bicameral, duas casas, uma que revisa a outra nos projetos de lei, eles também vão, como parlamentar, fiscalizar e criar normas. O governador e o presidente da República vão gerir, é o poder executivo. Saúde, educação, implementação de políticas públicas, são os grandes gestores, né, do Estado e da República. Vocês acham que a rede social ela ajuda ou ela atrapalha? Sinceramente, eu acredito que é um meio a meio. A rede social ela pode ser uma boa disseminadora de informações, mas ao mesmo tempo ela pode espalhar muitas informações falsas, onde não se tem revisão. E ainda mais com a criação das inteligências artificiais hoje em dia, fica muito fácil a forjação de conteúdos falsos. Então, a rede social ela é um recurso muito positivo se usada corretamente. E muitas pessoas acreditando e espalhando cada vez mais isso. Então, eu acho que, de fato, é muito importante a gente saber e ter a certeza do que a gente está vendo e o que a gente está falando e espalhando por aí. A gente está num momento de muita sensibilidade, né, das informações, da veracidade das informações com a inteligência artificial e o poder que ela tem de criar informações falsas que parecem verdadeiras. É algo que precisa realmente ser analisado todos os dias. E com jovens que têm essa formação ainda em um processo, né, tem que ter todo esse cuidado, né? Muito cuidado, Mário. Inclusive, esse é um dos grandes desafios da Justiça Eleitoral, do TSE, sobretudo hoje. Né? Tentar, na verdade, fazer um regramento para a eleição que evite
que essa tecnologia, né, tanto a IA quanto as redes sociais, né, o potencial que elas têm de tornar, digamos assim, uma mentira verdade, né? Até porque o período de eleição, para todo mundo, não só para os jovens, ele é curto, são 45 dias. Então, se você se utiliza, por exemplo, de uma deepfake, de um IA, para criar a imagem de um candidato exatamente como ele é, com a voz que ele tem, e ele diz alguma coisa que venha prejudicar o outro candidato, ou que venha prejudicar a si próprio, né? E passa a eleição e se descobre só depois da eleição, o dano já vai ter sido causado, né? Não tem como voltar atrás. Então, hoje, o uso da tecnologia ajuda bastante o eleitor a se informar, como eles estão colocando, né? A ir atrás de informações verídicas e dados verídicos sobre os candidatos, mas, ao mesmo tempo, Mário, se usada sem o discernimento necessário, sem o cuidado necessário, ela é uma arma e até de estratégia eleitoral para se criar mentiras, para se criar fake news que podem afetar o resultado das eleições. O que vocês esperam do político que vocês vão eleger? O que eu mais espero dos políticos que eu vou eleger é que eles cumpram com a proposta que eles ponham e principalmente do motivo para qual eu estou votando para ele. Ou seja, se eu voto numa pessoa que está lutando para o direito dos estudantes, dos trabalhadores, das mulheres, eu quero que esse político realmente invista nessa área e faça com que haja melhoras na população. A garantir assistência à população, que é para isso que eu pretendo eleger um político, para que ele venha nos auxiliar. Então, a minha maior meta, a minha maior exigência é essa, que ele tenha esse serviço com a população, esse respeito com quem elegeu ele. O que eu acho mais difícil na política, assim, não no meu caso, mas num conteúdo assim geral de discernimento de pessoas, é o entendimento de que política é tudo. Tudo onde a gente está envolvido se torna política. Então, movimentos estudantis, a partir do momento que a gente se envolve dentro de uma escola, dentro de um órgão estudantil, tal qual o Grêmio Estudantil, ele passa a se tornar política. Arte é política também, dessa mesma maneira. Então, acho que falta um pouco desse entendimento em certos indivíduos para que a política ela se torne mais inclusa dentro do nosso modelo de sociedade. Se vocês pudessem fazer uma pergunta, qualquer pergunta para algum político, o que vocês perguntariam? Eu acho que perguntaria o porquê dele estar ali e se ele realmente está comprometido com o que a gente acredita, né? Porque é uma pessoa, assim como a gente, é uma pessoa que provavelmente já viveu nossa realidade ou não e muitas das vezes não cumpre com o que falam, com o que pregam também, né? Então, acho que se eu pudesse perguntar alguma coisa para um político, seria por que você constrói isso e por que você faz da forma que faz? Por que vocês acham que o voto de vocês vai fazer a diferença nessas próximas eleições? A juventude ela é o futuro do país, então ela tem mais esse olhar de urgência de melhora. Como o meu voto pode fazer a diferença? Se a pessoa ao meu lado não é tão antenada nas coisas ou não tem uma visão de política como eu tenho, o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar ajudar ela a se encaminhar nesse caminho, para saber como começar a ver as coisas sobre isso e o quão a política é importante na sociedade. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de todos. Na reportagem de amanhã, os desafios do primeiro voto para uma geração que ainda está se formando e tão conectada. Qual o impacto para os jovens das notícias falsas na internet e do avanço da inteligência artificial? Você vai ver na série Política é Coisa Nossa. E se você tivesse a caneta na mão, o que assinaria para mudar a realidade do nosso estado? Bora ver no quadro Se a Caneta Fosse Minha. Se essa caneta aqui fosse minha, e eu fosse uma prefeita, governadora, vereadora, a única coisa que eu fazia era melhorar os morros, que as criaturas estão tudo morrendo quando tem essa chuva. Lá onde eu moro mesmo é 2 barreiras. Uma barreira cobre minha casa e a de baixo é que é perigosa. Não chega um vereador na sua rua, um deputado, uma deputada, nada. E os povos tudo morrendo nas barreiras. Se essa caneta fosse minha, eu queria abaixar um decreto para poder asfaltar as ruas que estão tudo esburacadas. E também eu queria que melhorasse muito esse metrô, que está uma droga.
está deixando a gente na mão todos os dias praticamente. Se a caneta fosse minha, eu melhoraria a educação no nosso país e também a atenção para as crianças autistas, melhoraria lugares para as crianças serem bem acolhidas e terem mais visibilidade na questão do autismo. A gente viu que Dolores Correia falou sobre a contenção das barreiras. Essa é uma responsabilidade dos municípios, mas o governo do estado pode ser parceiro na execução das obras. Jairo falou das ruas esburacadas. A manutenção de vias públicas locais também é de responsabilidade das prefeituras. Quanto ao metrô, a operação ainda é do governo federal. E sobre políticas públicas para pessoas autistas, que Larissa Alves citou, a responsabilidade no desenvolvimento dessas ações é compartilhada entre governos federal, estadual e municípios. Vamos ver os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do estado para hoje. João Campos, do PSB, participa de caminhada às 7h em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Ivan Moraes, do PSOL, recebe artistas na Casa Marielle Franco às 7h no bairro do Derby, no Recife. Renan Alais, do Missão, tem encontro com a militância às 4h em Goiânia, Mata Norte do estado. Professora Camila, da UP, faz visita porta a porta nas ruas do bairro do Totó, no Recife. Vitor Assis, do PCO, participa de plenária nacional online com militantes do partido, às 6h30. Professor Jeremias do Banco, do Democrata, participa de encontro com lideranças políticas às 14h em Toritama. Raquel Lira, do PSD, não tem compromisso público de campanha hoje à tarde e à noite. Guilherme Fonseca, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha para hoje. Agora a gente traz notícias do trânsito. Globocop sobrevoou agora há pouco a BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. Já te mostro imagens aqui na nossa tela. O Globocop registrou uma interdição aí na rodovia. Do alto, a gente percebe que é uma obra na pista central, no distrito de Comportas. O trânsito está sendo desviado pelas pistas laterais. De acordo com o DENIT, esse trecho deve ser liberado até amanhã. A Polícia Civil diz que havia um esquema de corrupção e desvio de dinheiro público na Prefeitura de Condado, na zona da Mata Norte. Teve operação hoje do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. De acordo com a polícia, as investigações começaram em maio e tentam desarticular uma organização criminosa. São investigados possíveis crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil apura um termo de cooperação entre a Prefeitura de Condado e uma organização da sociedade civil chamada Instituto Reviver Brasil. O acordo seria para a prestação de serviços de saúde. A polícia encontrou indícios de que, entre 2022 e 2024, valores da Prefeitura foram repassados ao Instituto, mas não houve comprovação dos serviços. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão emitidos pela Vara de Justiça de Condado. As investigações têm apoio do Tribunal de Contas de Pernambuco. Vamos dar agora uma olhada aqui no telão em algumas informações sobre o Instituto investigado. Ele atua em ao menos 17 cidades pernambucanas, mas essa investigação trata só dos repasses em Condado. Por isso que nós já abrimos essa imagem aqui para você. O Instituto tem sede na cidade de Catende, na zona da Mata Sul. Nós fizemos uma pesquisa na internet e esta foto mostra a sede do IRB. Vou passar aqui para a gente visualizar a outra imagem, esse relatório anual. Nós olhamos também o site do IRB. 2. Eles possuem uma página de transparência só com dados dos valores recebidos pelo Instituto referentes a atividades em cada município. Primeiro, 2023, aí na sua tela, a soma dos valores naquele ano passa de R$ 2.800.000. Agora eu quero te mostrar 2024. O site indica que o Instituto recebeu cerca de R$ 1.800.000. Os repasses foram feitos entre os meses de janeiro e julho de 2024. Nós tentamos falar com a Prefeitura de Condado e com o Instituto Reviver Brasil para comentar a investigação da polícia, mas ainda não tivemos retorno.
Bora seguir agora com outros assuntos. Você acompanhou na semana passada aqui no NE1 a denúncia de uma professora que diz ter sofrido assédio sexual e lesão corporal por um instrutor da academia onde ela treinava. Ontem, o acusado resolveu se pronunciar sobre o caso. Eu te conto agora. E no G1, você também pode acompanhar a reportagem com o que diz a defesa dele. O QR Code está na tela. A defesa do instrutor de academia afirmou que a mordida registrada por câmeras de segurança não teve conotação sexual. O caso aconteceu em maio, numa academia no bairro de Passarinho, na zona norte do Recife. As imagens mostram o momento em que ele se aproxima, segura a mulher pela cintura e morde as costas dela. Segundo os advogados, os dois tinham uma relação de intimidade e confiança e o gesto aconteceu numa brincadeira infeliz e despropositada. A professora nega essa versão e diz que nunca teve intimidade com o instrutor. A defesa reconhece que a conduta foi inadequada e afirma que ele pretende colaborar com a investigação. No G1, você confere os detalhes do que dizem a professora e os advogados do instrutor. Bora voltar agora a falar com Natália Dielu, porque teve outra operação da Polícia Civil hoje. Nesse caso, eram bandidos que estavam pagando dinheiro a funcionários do presídio de Vitória de Santo Antão para mandar e desmandar por lá, né, Natália? É verdade, Maristela. Essas investigações começaram em 2022 e, inicialmente, a polícia foi investigar essa prática de extorsão centralizada na figura do chaveiro do presídio, que cobrava dinheiro em troca de privilégios. E depois a polícia acabou encontrando um esquema maior, né? A gente está aqui ao lado do doutor Jorge Pinto, delegado, que vai detalhar para a gente. Doutor, o que é que vocês descobriram? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Essas investigações ela têm como ponto de partida extorsões que eram centralizadas na figura do chaveiro da unidade prisional de Vitória de Santo Antão. E com o aprofundamento dessas investigações, a gente descobre um complexo esquema de lavagem de capitais que contava com a participação de ao menos 3 policiais penais, um deles até então o diretor do presídio de Vitória de Santo Antão. E essa lavagem se dava da seguinte forma: dinheiro decorrente dessa extorsão ou proveniente da prática de corrupção, ou seja, dinheiro que era direcionado aos policiais penais para a obtenção de algum tipo de favorecimento ilegal nessa unidade prisional, era reinserido posteriormente em uma empresa que teria sido constituída pelo próprio chaveiro dessa unidade e que se destinava à criação de camarão. Empresa de fachada, e que contava com a participação desses policiais penais, e a gente consegue identificar uma grande incompatibilidade financeira da movimentação deles com o que era realmente declarado. Tanto é verdade que a gente postulou aí perante o juízo um bloqueio de 3,5 milhões de todas essas pessoas que estão envolvidas nesse esquema de corrupção. Doutor, fale um pouco das prisões e dos mandados de busca e apreensão que também foram cumpridos. Foi dado cumprimento a 4 mandados de prisão temporária de 6 expedidos, dos quais 2 deles dizem respeito a policiais penais. A gente ainda tem um policial penal que não foi localizado, assim como o chaveiro à época do presídio de Vitória de Santo Antão, que hoje se encontra em liberdade e não foi localizado em sua casa. Também foi dado cumprimento a 14 mandados de busca domiciliar, não só envolvendo essas pessoas, mas também a empresa que estaria sendo utilizada para promover esse financiamento direto e indiretamente dessa prática de corrupção no sistema prisional. O senhor falou do diretor, até, na época, diretor do presídio, dos policiais penais. Eram 6 mandatos, vocês cumpriram 4. Quem seria a 4ª pessoa? Essa 4ª pessoa é um indivíduo que tem ligação direta com o tráfico de drogas, tá? E responsável também por financiar essa criação de camarão. E o outro indivíduo, ele era parente direto do chaveiro da unidade prisional e teria sido apreendido em posse de uma espingarda calibre 12, demonstrando a continuidade da prática de crime por parte desses envolvidos. Certo, doutor. Muito obrigada, pelas informações. A gente pediu resposta à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, que disse que essas pessoas não exercem cargos de gestão desde novembro de 2023, quando foram afastados pela SEAP. A gente volta com você, Maristela.
Obrigada pelas informações, Natália. Tanto assunto sério hoje, né? Por isso que Tiago Medeiros está aqui para a gente dar uma relaxada. Daqui a pouco eu começo o Globo Esporte. E aí, Mari, Tiago, tudo jóia? Estou vendo uma movimentação na redação, muito rubro-negro feliz. O que está acontecendo? É que o Popote ganhou, Mari. O Sport venceu ontem, venceu o América Mineiro por 3-0. A gente tem uns gols aí para rodar para vocês. Cleison fez gol. Esse é o primeiro de Claudinho. Tá? Cleison fez gol, Perotti também. Cleison que fez só o segundo gol dele no ano, Perotti que voltou a marcar depois de 3 partidas, vitória importante do Sport. Aí o gol do Cleison, o segundo do Sport, na vitória por 3-0. Sport que voltou ao G6 com esse resultado. Tá aqui já na... Vou vir para cá, viu, Mari? Já tô aqui no seu estúdio, mas vou tomar a liberdade para mostrar a importância desse resultado do Sport. O Sport voltou ao G6. O que é o G6? O G6 é o grupo dessas 6 equipes, as 2 primeiras passam de maneira direta para a Série A do ano que vem e esses 4 aqui vão disputar o play-off, que é um regulamento novo. O Sport está na 6ª posição com 38 pontos e hoje todo o rubro-negro vai ter que secar o CRB, que vai jogar fora de casa contra o Juventude, para que o CRB não tenha um resultado positivo e o Sport não perca essa posição aqui na classificação. O Sport que agora vai fazer um jogo fora de casa complicado contra o Novo Horizontino na próxima sexta-feira. Tem a expectativa aí do retorno ou não do Barleta para esse jogo. Barleta que é a principal peça do Sport este ano. Mari, a gente vai estar falando disso. O Sport também está trazendo reforços aí para o restante da Série B. Também vamos estar trazendo notícias do Náutico, que tem uma sequência de 2 jogos em casa. Santa Cruz que tem decisão neste final de semana. Enfim, assuntos de sobra no Globo Esporte, coladinho no N1. Aquele cardápio completo que a gente já está acostumado por aqui, né? Até já. Até amanhã. Até. A seguir, o assunto é pedras nos rins. O N1 volta já agora, 12h48. Estamos de volta e quem já teve crise de pedra nos rins sabe bem que a dor é quase insuportável, né? E com esse calorão que faz no nosso estado, o risco aumenta bastante. A desidratação faz os casos de cálculo renal crescerem até 30%. A gente vai voltar a falar com o Joab Alves, porque tem que beber água direito, viu? Ficar de olho na cor dessa urina e no que mais, hein, Joab? Verdade, viu, Mari? Inclusive é o seguinte, o xixi quando ele está claro, isso indica que o nosso corpo está bem hidratado. Agora quando está mais escuro, está dizendo que a gente aí não está bebendo muita água. Estou aqui com Mirela Cavalcante, médica nefrologista. Muito bem-vinda, doutora, aqui ao N1. Já que a gente está falando sobre a água, a gente está percebendo esse calorzão fazendo aqui no Recife. Qual a importância da água em relação à pedra nos rins? Bem-vinda. Boa tarde. A água, na verdade, é a principal forma de prevenir a pedra nos rins, né? A formação de pedra vem justamente da desidratação, né? A cristalização dos sais que fazem parte da nossa bioquímica do xixi. E aí a gente se manter bem hidratado previne a produção dessas pedras. E a questão da alimentação também tem a ver. Então, quanto mais sal, mais proteína, mais carne você consome, maior chance também da produção de pedras. Ô, doutora, inclusive a senhora falou aí sobre essa questão da alimentação. O que é que causa essas pedras, né? Muito se fala, por exemplo, num refrigerante, nas bebidas alcoólicas. Sim, existe uma predisposição genética, né? Que a pessoa é formadora de cálculo, mas assim, alguns comportamentos, principalmente com a dieta, predispõem. Então, a hidratação previne, a gente tem que se manter bastante hidratado, conseguir pelo menos urinar 2 a 3 litros por dia. A ingesta de refrigerantes, alimentos, bebidas com cola, principalmente bastante açucaradas, predispõe à formação de pedras, e alimentos ricos em sal e proteína. Então, se a gente puder evitar, seria ideal. Perfeito. Voltando nesse assunto da hidratação, né, porque é a prevenção aí garantida. Quantidade, doutor, em relação a adolescente, a adulto, a pessoas mais idosas, tem como medir qual a quantidade correta? Veja, existe uma fórmula mágica que a gente fala 30 ml por quilo de água por dia, pelo menos, mas cada pessoa
têm um metabolismo diferente e têm atividades diferentes. Então, pessoas que praticam exercício, suam mais, né, precisam mais de água. Então, o ideal seria realmente ver quanto de xixi, quanto de diurese e o aspecto da urina a gente está fazendo para prevenir aí e minimizar a chance de formação de pedras. Doutora, vamos lá para as perguntas do Canal Globo. Tem aqui gente participando dizendo o seguinte, né, que tem todos os sintomas, como dores, urina presa, ardência ao urinar. Ele disse que passou no médico do SUS, mas ele está percebendo que está demorando muito, doutora. Ele está preocupado se esses sintomas podem piorar. Veja, é importante ele persistir na consulta, porque os sintomas podem piorar, né? Tanto a ardência urinária quanto a urina presa pode ser um dos indicadores que existe algum cálculo ou pedra obstruindo a saída, né, a eliminação da diurese. Isso pode prejudicar a função do rim dele, né? Então é importante persistir para tentar ser consultado o mais breve possível. Pode ser feito esse tratamento de forma gratuita pelo SUS aqui no estado? Inicialmente precisa-se ter o diagnóstico, né? Então, normalmente em crise a pessoa sente uma dor, né? Uma dor lombar que pode irradiar, uma dor nas costas, né? Que pode irradiar para a questão da virilha e vai ser diagnosticado. E se realmente for confirmada a pedra, os hospitais que têm urologia, o Getúlio Vargas, o Otávio de Freitas, as pessoas são direcionadas via Secretaria de Saúde para serem atendidos de forma urgente. Olha só essa pergunta, doutora, do Antônio. Ele diz o seguinte, que faz uma reposição do citrato de potássio, o ácido cítrico, mas está ficando bem caro. Existe um outro medicamento gratuito via SUS ou governo do estado? Não, infelizmente essa medicação realmente previne a formação de cálculos em pessoas que são deficientes, que têm deficiência de citrato e são geralmente medicações manipuladas, mas que infelizmente não são acessíveis pela Secretaria de Saúde, pelo SUS. Ô, doutora, o que acontece se a pessoa não fizer o tratamento correto ou demorar demais para fazer uma cirurgia, por exemplo? Sim, o que pode acontecer, né? Se o rim estiver obstruído com a pedra no caminho entre o rim e a bexiga, existe o ureter, que é muito estreito. Então, o que acarreta a dor é justamente isso, é a tentativa da pedra passar por ali, por aquele canal estreito. Se ela não conseguir ser eliminada, ela pode obstruir a saída da urina e o rim perder sua função se não for corrigida em semanas. Então, existe a preocupação para não se perder a função renal da pessoa, né, do paciente. A gente conclui aqui bem rapidinho. O principal conselho: beber muita água. Beber muita água e ter hábitos de vida saudáveis, né? Não evitar muita proteína, né? Evitar excesso de sal e bastante água. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Enem1. Eu volto com você aí no estúdio, Maristela. Obrigada, Joab, pelas orientações para a gente manter muito bem aí a nossa saúde. E foi anunciada agora há pouco a programação do Mimo Festival. Este ano é a 17ª edição do festival e acontece entre os dias 25 e 27 de setembro. O evento vai ocupar praças, igrejas, teatros de agosto. Teatros e outros espaços do Sítio Histórico de Olinda. Vai reunir música, cinema e atividades culturais. Entre os destaques estão Baiana System, Samba de Coco Raízes de Arco Verde, Alice Caymmi e Nação Zumbi Sinfônico. Além dos shows, no palco principal, as igrejas históricas recebem apresentações de música instrumental. A criadora do Mimo, Lu Araújo, falou da importância do festival e fez um convite. É um festival para todos, com música instrumental, com música pop, com música do mundo. É um festival para vir com entrada gratuita, se divertir com calma e vivenciar essa cidade que eu amo e que sei que o Brasil ama, que Pernambuco ama, que é Olinda. Uma cidade muito importante para a nossa história e muito importante para a história do Mimo. Agradeço demais a sua companhia no Enem1 de hoje. A gente volta amanhã com muito mais informação para você. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Uma ótima tarde, bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.